na nossa cidade e no nosso país. Depois de um discurso tão potente, de tanta sensibilidade que a Miliana fez aqui, eu me sinto ainda mais fortalecida para debater isso com autoridades de todas as religiões, para que a gente consiga avançar nesse caminho para a promoção de mais igualdade, mais tolerância e mais respeito dentro da nossa sociedade. Eu realmente estou muito feliz, muito satisfeita de ver essa casa cheia, de ver a pluralidade aqui presente, e também aproveito para agradecer a presidência da Câmara, da pessoa do Rafael Couto, que nos apoiou desde o início nessa iniciativa de debate público, assim como vai apoiar outras discussões, outros encontros que a gente terá aqui na Câmara. Então, fico muito feliz em saber que a gente conta aqui na Câmara de Vereadores de Barra do Piraí com um presidente tão atento aos anseios, às necessidades da população de Barra do Piraí. Para começar a nossa audiência pública, quero convidar a fazer parte da mesa a mãe Ione, que é Ialorixá, no terreiro da Associação Centro Espírita dos Sete Orixás, participante do Fórum de Mulheres Negras de Barra do Piraí, responsável pela caminhada contra a intolerância religiosa, participante do encontro em homenagem a São Jorge Guerreiro. Por favor, mãe Ione, sente aqui ao meu lado. Prosseguindo, quero convidar a Darcy da Penha, que é professora aposentada da rede pública, formada em Ciências Sociais pela UFRJ e coordenadora das APNs dos povos tradicionais do Rio de Janeiro. Ela faz parte do Fórum de Mulheres Negras de Seropédica e presidente da Comissão dos Povos de Terreiros do Sul Fluminense. Seja bem-vinda, Darcy. Também participando da mesa, Márcio de Jagum. Ele é professor de Cultura e Idioma Iorubá da Prolem UF, professor de Filosofia Iorubá, Proeper UERJ, advogado, ex-superintendente estadual de promoção de liberdade, atualmente coordenador executivo da diversidade religiosa do Rio de Janeiro, Babalorixá, do Ilé Acê Aie Obalu Aie, e escritor com 7 livros publicados sobre cultura e religiosidade iorubá. Graduado em Direito, mestre em Educação e doutor em Filosofia, com ênfase em descolonialidade e afrocentrismo. Ele, infelizmente, não pôde estar presente aqui presencialmente, mas ele nos enviou um vídeo com a sua fala que a gente vai apresentar aqui. Também convido à mesa o pastor Samuel, que é um dos fundadores do Conselho Federativo Evangelístico Brasileiro, COFEB Brasil, juiz de paz eclesiástico, cujo objetivo é preparar e formar agentes de mobilização social e espiritual em escolas e comunidades. Pastor Samuel, seja bem-vindo. Também convido para participar da mesa Ana Cláudia Tourinho, secretária COFEB, secretária ABAC, Associação Barrense de Agente Mobilizador e Capelania. Ela realiza atividades eclesiásticas com as crianças. Obrigada, seja bem-vinda. Também convido para compor a mesa a Terezinha das Graças Oliveira, professora aposentada, presidente da Comissão contra a Intolerância Religiosa de Barra do Piraí, presidente do Fórum de Mulheres Negras de Barra do Piraí, que é atrelado ao Conselho de Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro. Terezinha também é presidente da Associação de Mulheres Dandara de Barra do Piraí e vice-presidente da Associação dos Moradores do Centro de Barra do Piraí. Com muita alegria, também convido a compor a mesa o padre José Vidal, sacerdote católico desde 1995, que ele, na sua trajetória, procurou se aproximar das pastorais sociais.
Desenvolveu seus estudos filosóficos na Universidade Gregoriana de Roma, onde se tornou mestre e doutor em filosofia. Lecionou filosofia política e metafísica no Instituto Diocesano de Teologia Monsenhor Barreto, na Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Atualmente é docente concursado na Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, SEDUC. Também convido a fazer parte dessa mesa o Dr. Flávio Henrique, advogado, especializado em justiça terapêutica, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Barra do Piraí, atual presidente do Conselho de Igualdade Racial aqui da nossa cidade. Convido também o Dr. Luiz Cláudio Costa de Freitas, representando a OAB de Barra do Piraí, e na OAB de Barra do Piraí ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial e Verdade sobre a Escravidão. Por favor. Convido também, representando a Coordenadoria Executiva de Promoção de Igualdade Racial da Prefeitura da cidade do Rio, o professor Leonardo Matos de Xangô. Professor de Geografia, especialista em políticas públicas, umbandista e chefe de gabinete da Coordenadoria Executiva de Promoção à Igualdade Racial da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O Leonardo também não pôde estar presente aqui, mas também nos enviou o vídeo com a sua fala sobre a questão da igualdade racial. Representando o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa de Barra do Piraí, convido a fazer parte da mesa meus amigos Alexandre Oliveira e Dr. João Vitor Prado. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bem, iniciando agora os debates, as palestras sobre o tema da igualdade, da promoção contra a intolerância religiosa. Todos que estão aqui presentes, autoridades, filósofos, escritores, líderes religiosos, têm muito mais propriedade para falar sobre o tema que a gente vai tratar aqui. Mas antes eu gostaria de dizer que, como representante da cidade de Barra do Piraí, uma vereadora eleita, uma parlamentar, eu tenho a obrigação e o compromisso de promover esse tipo de debate aqui na sociedade de Barra do Piraí. Porque a gente precisa, enquanto instituição, enquanto Câmara, garantir que a nossa Constituição seja cumprida, garantir que as pessoas tenham o direito fundamental à liberdade de crença e à liberdade religiosa. A gente precisa garantir que a gente consiga conviver num país com mais respeito, com mais tolerância, com menos desigualdade. E esse espaço da Câmara de Vereadores é um espaço não só para discussão, mas para que a gente consiga seguir com ações concretas, para que a gente consiga combater a intolerância religiosa e promover mais igualdade na sociedade de Barra do Piraí. Tenho muita satisfação de estar aqui presidindo essa audiência pública tão importante, com pessoas de tanto valor, tão importantes, que já têm contribuído cada um dentro da sua atuação no combate à intolerância. Vai ser um prazer muito grande ouvir o que cada um de vocês trouxe para a nossa audiência pública e, a partir de hoje, para que a gente consiga adotar ações concretas na promoção contra a intolerância religiosa aqui na nossa cidade. Muito prazer, também quero saudar os participantes que vieram prestigiar o nosso debate. Estou vendo ali nosso amigo professor Paulinho Cardoso, diretor da escola do Areal. Muito prazer ter você aqui, Paulinho. Muito obrigada, pela presença. Obrigada a todos os presentes. E a Carmen também, muito obrigada, viu, Carmen, professora? Igual eu não estou citando o nome de todos, mas cada um de vocês é muito importante nesse espaço da Câmara. Então, quero começar aos trabalhos, pedindo aos palestrantes que respeitem o tempo, porque nós somos muitos para falar e a gente também não quer se prolongar tanto. Então, a gente designou um tempo de 10 minutos para cada uma das falas, tá? Então, a gente vai prosseguir e aí no cronômetro a gente vai marcar só para a gente poder ter o controle, tá bem? Então, primeiro, eu gostaria de pedir para ser colocado o vídeo que o professor Márcio mandou para a gente aqui
falando um pouco sobre a questão histórica, né, das religiões, um pouco de dados estatísticos sobre a questão da intolerância religiosa. Pode colocar, por favor. É com muita honra, com muito orgulho que eu participo dessa audiência pública, agradecendo pela oportunidade antes de qualquer coisa. Sou Márcio de Jagum, pesquisador, professor universitário junto ao UERJ e à UF, escritor e atualmente coordenador executivo da diversidade religiosa no município do Rio de Janeiro. Eu gostaria de, na minha apresentação, citar os marcos regulatórios que nos dão uma perspectiva histórica de como a temática da liberdade religiosa vem sendo tratada no campo jurídico do nosso país. Dessa feita, eu começo mencionando um episódio muito marcante que ficou na memória cultural de todos nós a partir de, podemos dizer, um documento iconográfico. A primeira missa no Brasil, que foi celebrada pelo Fernando Henrique de Coimbra em 24 de abril de 1500 e que foi imortalizada em 1861 pelo pintor Victor Meireles. Naquele quadro, aquela tela histórica, nós podemos observar um resumo da relação da religiosidade praticada nesse país. Desde a chegada dos primeiros colonizadores europeus, jamais houve a tentativa de integração. Notem que na primeira missa do Brasil, no Brasil, esse quadro do Victor Meireles, percebe-se na parte central da cultura o celebrante da missa, aquelas pessoas que acompanham, e as comunidades indígenas, os povos tradicionais, absolutamente à margem da obra, literalmente destacados, os campos, meio que surpresos diante daquele fato que ali acontece. Nunca houve uma tentativa verdadeira e eficaz, histórica, de integração e sequer de respeito às outras tradições religiosas, seja as originárias ou as outras que adentraram no nosso país. Desde a chegada dos primeiros colonizadores, houve uma estratégia de imposição hegemônica de uma única matriz, no caso, a matriz católica. É de verdade, friso isso, que se no passado a Igreja Católica atuou dessa forma, hoje é um importante aliado, importantíssimo aliado no discurso e no diálogo interreligioso. Mas, desde o episódio da chegada, ou da marcante chegada desses primeiros colonizadores do Brasil, a partir de cerca de 1500, o primeiro episódio jurídico que marca a diversidade é apenas em 1890, com a promulgação do decreto 119A, que institui a laicidade do Estado. Até então, o Brasil era um país confessional, um Estado confessional que adotava uma única religião oficial, a católica. Logo, apenas como uma referência histórica, de 1500 até 1890 passaram-se 390 anos. 390 anos após a primeira missa, aquela celebrada por Frei Henrique de Coimbra. 390 anos para que, pela primeira vez, se falasse dentro do ambiente jurídico da laicidade do Estado. O que foi corroborado logo no ano seguinte, em 1891, quando foi prolatada, publicada, a primeira Constituição Republicana, em 1891, que logo, no seu artigo 72, parágrafo 3º, dizia que todos os indivíduos e confissões religiosas
podem exercer público e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. E aí, esse período final do artigo 72, da primeira Carta Magna Republicana, é que abre margem para problemas, observadas as disposições do direito comum. Uma ressalva. Essa legislação vedava aos Estados e à União estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício dos cultos religiosos. Assegurava a liberdade religiosa a todos os indivíduos e confissões, mas declinava a regulação da ordem pública, o ordenamento da prática das religiões. Essa foi a base da fundamentação, ou posso dizer de fundamentalismo, para que as religiões afro-brasileiras e de outras matrizes vulnerabilizadas ou minoridades tivessem as suas liberdades bastante atacadas desde então. As leis de postura e de ordem pública, essas no âmbito distrital e municipal, foram estabelecendo restrições, embaraços ao funcionamento, limites de horário, exigências sanitárias, que eram, àquela altura, naquelas condições, impossíveis de serem atendidas pelos adeptos do candomblé e da Umbanda, dentro das circunstâncias do momento. A lei era como uma espada, que feria, matava e intimidava. E o uso da lei muitas vezes servia, infelizmente como ainda serve, para legitimar interesses de grupos econômicos, políticos, sociais e religiosos, em detrimento da multiplicidade e da diversidade da nossa população. Ao longo dos séculos XIX, do século XX, essas ações de perseguições foram intensificadas. Essa repressão cresceu sobremaneira no Estado Unido, durante o governo Vargas, entre 37 e 45. Vale dizer que a popularização da Umbanda, da consolidação do candomblé, da difusão do espiritismo kardecista, incomodaram segmentos da sociedade. E justamente a expansão das religiões de matriz africanas e espírita entre as camadas mais populosas da nossa sociedade passou a ser tratada como algo a ser combatido pelo Estado. E não foi por acaso que, exatamente na mesma década de 30, é fundada a Federação Espírita Brasileira, em 37 e em 39, a Federação Espírita de Umbanda. Então, 37 é a Espírita Brasileira e 39 é de Umbanda. E elas foram legalizadas como um respaldo significativo na proteção contra o aparato persecutório do Estado. Em 1939, eis aí um outro marco importante, o então presidente Getúlio Vargas fez publicar o decreto 1202, em 8 de abril de 1939, liberando finalmente os cultos afro a se registrarem nas delegacias policiais de jogos e costumes, como na época era determinado, para que tivessem autorização de funcionamento. Esse decreto, 1202, de 39, readequou a autonomia dos entes da Federação, estabelecendo o Estado Novo e a ditadura Vargas. Essa norma, esse mesmo decreto, proibiu finalmente os estados e municípios de embargarem quaisquer manifestações religiosas. Mesmo assim, a violência não cessou. No ano seguinte, em 1940, foi sancionado o Código Penal brasileiro, que previa as práticas de charlatanismo em seu artigo 283 e de curandeirismo, conforme o 284. Com base nesses dois tipos penais, sem nenhuma base teológica, sem nenhum fundamento filosófico, nem provas concretas, muito menos investigações sérias, as forças policiais enquadraram os praticantes das religiões afro em suas práticas. Muitos
muitos são os casos dramáticos de sacerdotes e sacerdotisas presos por charlatanismo, presos por curanderismo, quando na realidade apenas buscavam e tão somente acolher os seus, receber nos seus espaços pessoas que já eram não só violadas, vilipendiadas, esquecidas e maltratadas pela sociedade. Pessoas que muitas vezes não tinham oportunidade de acesso à saúde pública, acesso aos médicos, às casacas brancas. Ano seguinte, portanto, em 1941, a chefatura de polícia da então capital federal, Estado da Guanabara, né, se vale de uma série de normas administrativas para justificar a tentativa de extermínio das religiões afro-brasileiras. Sacerdotes e adeptos maciçamente foram presos, terreiros invadidos, símbolos sagrados destruídos e apreendidos pelas próprias forças policiais. Muitos desses objetos, até bem pouco tempo, permaneceram sob custódia, como espólio, nas dependências da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sendo exibidas no Museu da Polícia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, em que pesem diversos requerimentos de autoridades públicas, movimentos da sociedade civil, solicitando a restituição desse espólio e a óbvia e devida reparação dos danos. Infelizmente, todas essas violências foram pautadas, respaldadas por normas jurídicas, mas nenhuma delas foi fundamentada naquilo que é verdadeiramente justo. Essa coleção foi tombada pelo IPHAN e tristemente e equivocadamente denominada de coleção Magia Negra. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, juntamente com lideranças afro-religiosas, encabeçadas pela meninazinha de Oxum, divulgaram o documentário Nosso Sagrado, e também Intolerância de Fé, pleiteando a libertação dos objetos sagrados, que aconteceu apenas muito recentemente. E todo esse acervo foi finalmente removido das dependências da polícia e hoje foi organizado como um marco dessa violência autoritária no Museu da República, hoje disponível ao público e respeitosamente alocada com uma outra denominação, Nosso Sagrado. 30 anos depois, em 1978, a legislação brasileira finalmente recepciona a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, essa declaração da ONU de 1948 demorou 30 anos, de 48 a 78, para ingressar no sistema jurídico brasileiro. O Brasil resistiu 30 anos para aceitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi promulgada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na sua resolução 217, de 10 de dezembro de 48, e só foi publicada no Diário da República, série A, no 57, número 57, 78, a 9 de março de 1978, mediante aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros. De 78 a 1988, lá se vão mais 10 anos, quando finalmente a Constituição Cidadã, a nossa Carta Magna atual, em 1988, é promulgada e no seu artigo 5º, inciso 6º, dá mais dimensão, solidez à liberdade de consciência e crença, estipulando ser inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurando o livre exercício dos cultos religiosos, garantindo assim, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse, o inciso 7º, afirma ser assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas necessidades civis e militares.
mesmo se dá como avanço no inciso 8º, no artigo 19.1, por exemplo, que veda aos Estados, municípios, a União ou Distrito Federal o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, embaraçando-lhes o funcionamento ou mantendo com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Enfim, são muitos os artigos da Constituição de 88, 150, o 213, o 210, a liberdade de fé e a prática dos cultos. Só em 1997, portanto, 106 anos depois da primeira Constituição republicana, 107 anos depois do Brasil ter se tornado Estado laico, que finalmente a prática de intolerância religiosa entra como tipo penal. Até então não era delito, não era crime. Foi a Lei Caó que em 1989 falava da prática do racismo, e com a alteração de 1997 é incluído no seu artigo 20 o seguinte texto: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, instituindo pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Logo, finalmente, a intolerância religiosa torna-se crime. Ainda em 1989, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 9, estabelece que o Estado garantirá, através da lei, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição e reitera, tanto, a liberdade religiosa. Em 2018, é estabelecido no Estado do Rio de Janeiro o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa. Ainda em 2018, finalmente, uma delegacia especializada nos crimes de racismo e delitos de intolerância, a DECRAD, que demorou 10 anos entre a sua aprovação e efetivação. Em 2008, projeto do deputado Átila Nunes, que foi o relator da primeira CPI da intolerância religiosa do Estado do Rio de Janeiro, o projeto era dele. Em 2018, finalmente, 10 anos depois, a DECRAD se institui na Rua do Lavradio, no centro. Ou seja, estamos falando de 127 anos depois da primeira Constituição republicana. E aí, tivemos avanços significativos em 2018. Além do plano estadual, o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa, a lei que fala do assédio religioso, ainda em trâmite, e o projeto de lei que virou Lei 9212, que fala do plano de assistência às vítimas de intolerância religiosa. Em 2023, agora, esse ano nosso corrente, em janeiro, 11 de janeiro, o presidente Lula promulga a Lei 14.532, que estabelece pela primeira vez uma nomenclatura oficial o racismo religioso. Agora, nós estamos falando de marcos regulatórios ao longo da nossa história que vão demonstrando uma visível lentidão, por que não dizer má vontade, dos entes públicos em resolver a questão da liberdade religiosa. Mas, para que ela seja resolvida, e aí por isso eu cito a importância da Lei 14.532 de 23, nós precisamos compreender a transversalidade do racismo. Não só nas religiões de matrizes africanas, como em outras matrizes religiosas, o componente étnico é visivelmente destacado como uma das camadas desse preconceito, uma das camadas dessa violência. Há outros, como orientação sexual, como o gênero, o sexo, como a condição financeira, não há dúvida, mas nós precisamos trabalhar esse tema de uma forma especializada.
Eu gostaria de destacar também, sei que o tempo é curto, mas eu gostaria também de destacar uma legislação de âmbito internacional que ainda carece de um atendimento por nós aqui no Brasil, sobretudo pelas autoridades responsáveis. Eu estou me referindo à declaração sobre a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções. Ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 25 de novembro de 1981. Trata-se da Resolução 3655, que especificamente, num dos seus artigos, fala da violência à religiosidade ou à prática religiosa das crianças. Gostaria de destacar isso. O artigo 5º cita, no item 1, os pais, ou no caso, os tutores legais de uma criança, terão o direito de organizar sua vida familiar conforme sua religião ou suas convicções e devem levar em conta a educação moral em que acreditem e queiram educar suas crianças. No item 3, desse mesmo artigo 5º, a criança estará protegida de qualquer forma de discriminação por motivos de religião ou convicções. Ela será educada em um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universal, respeito à liberdade de religião ou de convicções dos demais e em plena consciência de que sua energia e seus talentos devem dedicar-se ao serviço da humanidade. A prática da religião ou convicções em que se educa uma criança não deverá prejudicar sua saúde física ou mental, nem seu desenvolvimento integral, levando em conta o parágrafo 3º do artigo 1º da presente declaração. Ou seja, o direito que a criança tem de acompanhar os seus pais ou por vontade própria frequentar ambientes religiosos tem sido severamente desrespeitado. Notoriamente, há casos em que a grande mídia vem divulgando de mães que perderam a guarda dos seus filhos, conselhos tutelares que se colocam contra o direito universal das crianças frequentarem. E para concluir, eu cito o livro da professora Estela Caputo, Educação nos Terreiros, que nas suas páginas 214 e 15 relata casos dramáticos de duas crianças na época da pesquisa e publicação do livro, que se deu em 2000, no ano de 2012, que cita essas duas crianças, Tauana e Tainara. Essas duas crianças sofreram e relatam e têm suas dores declaradas no livro pela Estela Caputo. No caso da menina Tauana, ela disse: quando fiz minha obrigação de EQED do Candomblé, foi durante as férias escolares, mas pegou-me um pedaço já das aulas e precisei faltar uns 2 ou 3 dias. O que podia dizer? Que ia fazer a obrigação do santo? Claro que não. Disse que estava doente e conseguiu um atestado. Quando a gente faz a obrigação, a gente usa em cada braço por 3 meses um contrebum, que é um trançadinho de palha da costa que nos protege do mal, porque ficamos com o corpo tudo aberto. É preciso usar um também na volta da cintura. Não pode tirar, mas para ninguém zoar a gente, quando vamos para a escola, tiramos e quando voltamos, recolocamos. No dia da visita dos meus colegas, eles chegaram sem avisar. Corri e tirei apenas um dos braços e esqueci de tirar do outro. Para quê? Assim que eles abriram a porta, enxergaram a mentira e zoaram. Macumbeira.
estava fazendo santo mentirosa. Ninguém nem perguntou pela doença. Desceram as escadas gritando que eu era macumbeiro. Tawana afirma ainda que a necessidade de usar roupa branca durante 3 meses, depois da saída do recolhimento, é outro problema na escola. Como é que vamos para a escola toda de branco? Não dá. Então a gente usa branco em casa e na rua. Já para ir para a escola com a blusa não tem problema, porque é branca. Mas tivemos que comprar uma calça jeans bem clara. Aí acaba que usamos branco por menos tempo que é obrigatório, diz a enquete. Já a Tainara diz que a sua professora de religião fala só nos evangélicos e católicos. Pergunte se ela gostaria que falasse no candomblé, diz a autora. E a menina Tainara responde: não gostaria. Diz rapidamente: por quê? Insiste a autora. Porque eu teria muita vergonha. Tanto Tawana como Tainara dizem que são católicos. Para elas, os alunos católicos e evangélicos não precisam esconder suas religiões. E a explicação é a mesma para ambas. Porque católico é católico e macumbeiro é macumbeiro. Eles são aceitos, nós não. Portanto, senhoras, portanto, senhores, eu, para concluir, cito a importância desses relatos, dessas pesquisas, de forma que possamos avançar de forma consistente. Eu proponho, portanto, como ações, como medidas propositivas, a inclusão no currículo escolar da temática liberdade religiosa e laicidade do Estado. A inclusão das chamadas boas práticas do tema liberdade religiosa nos ambientes de trabalho, sejam eles públicos ou privados. Ninguém jamais deverá ou deveria ser preferido ou preterido no ambiente de trabalho, contratado ou demitido em função da sua prática religiosa. Precisamos também, e aí me permito, de uma vara especializada. Já temos uma delegacia, temos uma vara especializada, esperando que o Ministério Público, que a Defensoria Pública, que a magistratura, que a advocacia se especialize em entender o direito religioso que já se compõe no nosso Estado brasileiro. Precisamos avançar e, notoriamente, esse avanço só pode acontecer a partir de uma estratégia multidisciplinar. Não se resolve a tolerância religiosa apenas com cultura, como se fosse pouco, nem apenas com segurança, como se fosse ínfimo, nem apenas no campo do meio ambiente. Nós precisamos, de forma multidisciplinar, trabalhar esse tema nessas diversas frentes, como, por exemplo, educação, saúde, meio ambiente, segurança, assistência social, educação, cultura, segurança e tantos mais. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, pela oportunidade. Reitero a minha plena disposição em colaborar sempre que for necessário e parabenizo a vereadora pela iniciativa, a Câmara Municipal por garantir esse espaço da democracia e se colocar ao lado do avanço da liberdade religiosa e dos direitos humanos. Esse é um dia especial. Parabéns, muito obrigado. Márcio não está aqui presente, mas agradeço muito ao nosso professor Márcio Djagum pela aula que nos deu aqui sobre traçando, todo o histórico da questão religiosa no Brasil, a intolerância, a violência, o preconceito. Ele falou a respeito das perseguições, que as religiões de matrizes africanas receberam durante um período, até por parte do Estado, pelas polícias, que apreenderam muitos objetos desses templos religiosos. E esses objetos ficaram muito tempo mesmo dentro das delegacias de polícia. E um rapaz aqui de Barra do Piraí, um historiador chamado Gabriel Barbosa, junto com 2 amigos, 2 cineastas,
produziram um documentário chamado Libertem Nosso Sagrado. Ele está disponível no Canal Brasil, na grade de programação do Canal Brasil, caso vocês tenham interesse em assistir. É um excelente documentário que fala um pouco sobre essa questão da perseguição religiosa. E agora, gostaria de convidar a fazer uso da palavra a minha amiga e querida Darcy da Penha, que vai falar um pouco sobre democracia e religiosidade. Palavra da Darcy. Boa noite a todos e a todas. Eu sou representante umbandista da Casa Pai Pombo de Cambinda, de Paracambi, mas estou aqui como cidadã. Os badulaques que me colocaram pela vida, na faculdade e tudo, são só pendurucados. O que importa é que estou aqui como cidadã. E como cidadã, um assunto que eu gostaria de começar, eu vou fazer um cantozinho. E gostaria até que ficássemos de pé, até porque o professor falou bastante e a gente ficou um pouquinho cansado, né, padre? Vamos ficar de pé um pouquinho? Todo mundo conhece, eu já vi o Cosme cantar isso. Cantar com outra letra. Dá-me licença, dá-me licença, ó sangue das matas, dá-me licença. Estou pedindo licença ao sangue, que coroa também a minha cabeça, para fazer aqui um ato de repúdio contra o que está acontecendo já há tempo nas nossas aldeias Yanomami. Aquilo que nós assistimos é de uma crueldade igualzinho que foi no Holocausto, igualzinho que foi na ditadura. 570 crianças mortas, desnutridas, num país que é o maior exportador de alimentos. É ou não é, Flávio? Ver uma mãe, pele e osso, como se fosse um esqueleto vivo, ela morreu, logo depois da visita do Lula. E quem assistiu o discurso, Paulinho, quem assistiu o discurso da ministra dos povos indígenas, ficou indignado quando ela diz assim: desculpe os pastores, aqui pastores, nós não colocamos as igrejas evangélicas, nem pentecostais, nem católicas no mesmo saco. Eu conheço muito pastores, sou de uma família evangélica, por parte de pai. E meu marido é evangélico, mas muito evangélico da Igreja Assembleia de Deus. De bisavó, de tetravó, mas que vem o Poaxé comigo. E eu vou para a religião dele com ele. Então a gente não coloca todo mundo no mesmo saco. Mas a Guajajara, ela disse, quando as igrejas entraram na aldeia, dividiu o nosso povo, dividiu e castrou a nossa cultura. Mas povo índio, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, presentes na nossa vida, vai fazer essa semente germinar. E nós vamos florescer pelo Brasil todo. Então quem é pai, quem é mãe, sabe o que é você perder um filho de fome. Então deixo aqui meu ato de repúdio, deixo aqui uma fala muito, muito grave que os historiadores e que muita gente está fazendo. Os nossos terreiros, as nossas casas de axé, vou falar da minha, tá? Aí cada um se situa. Pelo menos a de Umbanda,
tem um ritual todo especial para os povos da mata, para os caboclos. Estou mentindo? Dia 20 foi dia de Oxóssi, foi dia de São Sebastião, e isso na nossa mitologia, no nosso sincretismo. Todo o povo de Axé, Candomblé, Umbanda e tudo que a Milena citou aqui na fala dela, todo mundo bate cabeça na cachoeira, com a devoção incrível para os povos das águas. Mas ninguém fez nada desde 1988, quando lá os Yanomamis começaram a se suicidar, os professores sabem, deixando um grito de justiça no ar, um grito de socorro. Nenhuma casa fez um ato de repúdio, nenhuma casa de axé, nem a minha, porque eu não ia meter num assunto político. Ninguém fez um ato de repúdio. Então a gente tem que rever que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não vi os terreiros, até hoje, de repente amanhã vou chegar em Seropédica, vai estar uma festa de repúdio, de carta, de manifesto. Não vi a Igreja Católica, não vi nenhumas igrejas pentecostais e evangélicas, e não vi nenhuma casa de axé fazer ato de repúdio na defesa dos caboclos, dos caboclinhos, da Oxum, de Xangô e de todo o povo que a gente venera na nossa ancestralidade, que são os nossos orixás. Então, gente, a gente quer democracia. Agora podemos sentar, que a gente já fez o nosso ato de repúdio. O pastor, o representante da Casa da Jaguna, ele fala que aquela quebra que teve, prisão de religiosos do axé em 1940, 50, eu sei que eu acompanhei em Maceió, teve um movimento terrível chamado a Quebra de Xangô, onde se quebrou todas as imagens das casas de axé em praça pública. E a gente fica, graças a Deus, né, Tereza? Isso faz tanto tempo, né? Mas o pastor Kleber Luca está sendo crucificado porque ele deu uma entrevista na televisão, alguém viu, e disse o seguinte: é aquele pastor que canta lindo, cantor, que canta Deus cuida de mim. Ele disse o seguinte: eu fui criado na favela em Niterói, aonde não tinha SUS, não tinha posto médico, e quem curava as doenças eram as rezadeiras, as curandeiras, as casas de axé, aonde todos iam. Eu era de uma família, ele fala, eu sou de uma família, que ele está vivo, né? De mais de 9 filhos. E nós passávamos fome. E quem nos mantinha com cesta básica eram as casas de axé. Olha, essa criatura está se vendo doido para explicar isso. Está considerado pastor do demônio porque enalteceu a religião de matriz africana. Então isso não está lá muito longe de nós, não. Não está, não. Tá? Eu queria parabenizar você, Kátia, porque é um assunto que não adianta colocar embaixo do tapete. A gente tem que discutir, e como o representante da Jaguna aqui, ele falou, temos que, após a reflexão, tomar atitude, ter ação que possa transformar, por menor que seja a nossa ação, a nossa transformação. A semana passada foi lançado no Rio a Semana de Combate à Intolerância Religiosa. Flávio estava lá, né, que representava o conselho daqui, mas 2 pessoas aqui do município. Ele viu como foi falado lá, essa questão da democracia.
que a democracia, a religião, por mais que eu tenha a minha fé, que eu fui criada dentro de uma fé, numa religião, que eu professe essa religião, que a minha religiosidade, o que é religiosidade? É eu acreditar num Deus supremo e verdadeiro e vivenciá-lo no dia a dia, gerando um espírito de amor e um espírito de fraternidade. A gente mais ou menos entende isso como uma espiritualidade, ou seja, é a prática daquilo que eu acredito, que São Tiago lembra todo dia lá na sua carta: a fé sem obra é morta. É ou não é? Então essa questão da democracia, que é o lugar para todos, que é o respeito à diversidade, que é o diálogo aberto, que é o sentar junto e criar junto. Você me desculpe que eu não tenho trava na língua, não, tá? Porque o esgoto, quando ele desce na rua, né, Ione? Desce na rua do católico, do crente, do macumbeiro, de todo mundo. Vai ficar fedendo para todo mundo. E a gente luta por ter política pública, que é direito à vida para todo e qualquer cidadão. Então a gente tem que saber que o diálogo de respeito à religião, ele é a base fundamental da democracia. E que nenhuma religião, porque Deus não quer isso, Deus, como a indígena falou muito bem, Deus é o Senhor da vida. E ela dá exemplo, como pode uma ministra, a que saiu, não vou nem dizer o nome, porque ela disse isso muitas vezes: eu entrei para a igreja evangélica porque eu vi Jesus numa goiabeira. Estão lembrados? Eu vi Jesus numa goiabeira. Mas ela não vê 570 índiozinhos pequenininhos morrendo de fome. Que Deus é esse? Que Deus é esse? E é isso que a gente chama atenção, que às vezes a gente quer colocar a religião, Deus, até Deus, acima de coisas terríveis. A democracia, quem supera a democracia é a própria democracia. E nós não fizemos ainda o nosso agradecimento. Eu agradeço todo dia. Olha, gente, quando eu vi aquela balbúrdia lá em Brasília, Cláudia, eu estava deitada umas 4 horas. Meu marido disse assim: vai ficar deitada ali na televisão e ver o que está acontecendo. Eu quase que infartei. Eu vi todo o nosso povo indo para o beleléu. Eu vi nosso sistema de governo, nossa juventude, as nossas universidades, os nossos negros, as nossas religiões, tudo indo de água abaixo de uma maneira cruel e terrível. Não é pelo quadro de Portinari, o quadro não sei de quem que foi quebrado, não. Quando você quebra um quadro, você quebra toda uma história de vida. Me desculpe, fazer cocô em cima da mesa, em cima de um rascunho da Constituição, não significa nada. É o simbolismo que aquilo traz. É o simbolismo que aquilo traz. E nós corremos um sério risco. Um sério risco. Que, graças a Deus, parece que a onda, né, a maré vai acalmando. Mas a gente sabe que a coisa está minando por aí, tá? Eu não vou falar muito não, porque eu não gostei daquele moço muito que ele falou. Tá bom? Essa questão do respeito que ela colocou. Eu sou professora, fui professora há 35 anos da rede estadual. Sou formada em ciências sociais. E eu queria dizer o seguinte, que eu sempre detestei a palavra tolerar.
Não é nem no sentido de religião, no sentido, às vezes, da amizade, de uma ofensa, porque, para mim, tolerar é uma palavra muito feia. Porque é a mesma coisa que equivale a dizer assim, ó, eu te tolero, eu te suporto, mas, ó, tá aqui. Não é? Tá aqui. Eu fiz aquilo pela minha família, pelos meus filhos, eu te tolero. Então, essa palavra tolerância, ela não é bonita. A palavra-chave é respeito. Nós temos é que respeitar a outra religião. Nós temos que respeitar a diversidade. Nós temos que respeitar o diferente. Aquele que não é igual a mim, que não fala a minha língua, que não dança do jeito que eu danço. Eu já estou terminando mesmo. Essa palavra nova aí que ele falou, ô Kátia, a gente depois, Paulinho está ali, tem várias pessoas aí, a gente podia estar discutindo isso com mais calma, ô Flávio, porque essa questão que ele coloca ali, essa nomenclatura que entrou do racismo religioso, merece um debate maior, tá? Não vou falar sobre isso. O que nós podemos construir junto, isso que nós temos que sair daqui. O que podemos construir junto para diminuir a intolerância religiosa? Como que nossas casas de axé, elas podem se armar? E eu termino dizendo o seguinte, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, quando depredaram uma casa, todo mundo acompanhou, porque o rapaz procurou uma casa, porque a mulher foi embora e ele quisia trazer a mulher de volta. O dono do axé cobrou um dinheiro que ele não concordou e a mulher não voltou. Aí ele foi para lá, fez a maior balbúrdia, juntou com um grupo, com aquele terceiro comando que está aí também nas comunidades, e depredou a casa. Foi um auê. Quando a polícia chegou, todo mundo correu, a mulherada correu, aí chamaram o zelador que veio com o pai pequeno da casa, e a polícia perguntou ele assim, o senhor está aqui há muito tempo? Ah, meu pai morava aqui, tocou aqui, eu toco aqui já há mais de 20 anos. Cadê seu alvará de funcionamento? Cadê o seu estatuto? Cadê a sua documentação? Não tem, a gente já toca aqui há tanto tempo, então vão todo mundo para a cadeia. E ele está preso até hoje. Tá, isso tem uns 8 anos. Então fica um alerta para as casas. Nós podemos nos defender sim, mas nós temos que defender, como ele falou ali, ó, dentro da legalidade. Nós temos os nossos marcos regulatórios. Se a gente quer existir enquanto casa religiosa, fazer o nosso trabalho, tem que ser dentro da lei. E a gente vai completando o debate, tá? Eu agradeço a paciência de vocês e a Kátia. Obrigada, Daci, pela fala tão valiosa. Esse tema a gente tem tanto para discorrer, para falar, né? Infelizmente a gente está com o tempo um pouco apertado. E agora a gente vai exibir um vídeo que é breve, tá? Não vai ser tão longo como o do Leonardo, vai ser bem breve, do Leonardo, ele que é Leonardo Matos de Xangô, que é professor lá do Rio, da coordenação da Prefeitura do Rio, que ele fala um pouquinho sobre a questão da intolerância religiosa, os impactos do turismo próximo ao terreiro, e também fazer um mapeamento do Estado do Rio e maneiras de denunciar a intolerância. Minhas amigas, companheiros e companheiras da cidade de Barra do Piraí, é um prazer inenarrável fazer parte deste importante evento, desta importante audiência pública.
denominada Intolerância Religiosa, Caminhos para a Igualdade. Desde já agradeço pelo honroso e orgulhoso convite que me foi feito pela vereadora Kátia Micki e também pelo meu amigo, colega de área, Mauro, da Assessoria de Promoção da Igualdade Racial. Diz que ele é meu colega de área porque estou chefe de gabinete na Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria Municipal da Casa Civil, aqui da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É um prazer imenso fazer parte desse evento, mesmo que por vídeo, mas que a gente possa aperfeiçoar e dinamizar as nossas discussões acerca da pauta religiosa. Em primeiro lugar, para os senhores e senhoras. Bom, meu nome é Leonardo Matos, eu sou professor de Geografia, especialista em cidades, políticas urbanas e movimentos sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente curso Gestão Pública nesta mesma universidade. É muito importante, que a gente possa cada vez mais valorizar os centros de pesquisa, os centros de ensino, porque nesse tempo em que estudo, e lá se vão mais de 10 anos na universidade, pesquiso também questões relacionadas aos terreiros, questões relacionadas às unidades tradicionais territoriais, ou aos povos tradicionais de matriz africana, os pótmas. A partir disso, em algumas das etapas de pesquisa, eu pude verificar que, a partir do momento que políticas públicas efetivas, por exemplo, na geração de emprego e renda a partir do turismo, são empregadas nesses territórios, a probabilidade deles sofrer um ataque por intolerância religiosa ou racismo religioso diminui consideravelmente. Até porque a comunidade do entorno se envolve na atividade. As pessoas que não necessariamente são vinculadas ao terreiro ou à unidade tradicional territorial, elas passam a se sentir representadas por aquele ponto de cultura, ou por aquele ponto de assistência social, ou por aquele ponto de convivência social, que por vezes o terreiro se torna em favelas e comunidades, por exemplo, ou em áreas diferentes, em outras áreas da cidade. Bom, dito isso, é com esse cabedal acadêmico e também com a minha experiência como filho de santo, dentro de um terreiro em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, inclusive, que é a área em que se mais sofre com intolerância religiosa, com base em dados do Instituto de Segurança Pública, com base em dados do Disque Direitos Humanos do Governo Federal, a Baixada Fluminense é a área em que se mais sofre com esses danos, com essas pessoas violentas que atacam os terreiros, que atacam essas casas. Então é necessário combater isso, mas não adianta combater só com o poder de polícia, até porque nós temos a DECRAD, a Delegacia de Registro de Crimes Raciais e de Intolerância, somente no centro aqui da capital. Então, como que, por exemplo, as pessoas de Sepetiba, que é uma das áreas da cidade aqui do Rio, que mais concentram terreiros, poderiam fazer uma denúncia à DECRAD? Elas teriam que, por exemplo, percorrer 2 horas ou mais no trânsito, nas vias da cidade, para chegar à DECRAD, no centro da cidade. Então é importante que, além do poder de polícia, além de canais de denúncia, que nós aqui na CEPI fizemos também. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem o portal de atendimento 1746. Nesse portal não havia, até 2021, um botão, uma área em que o cidadão carioca, a cidadã carioca, pudesse denunciar o caso de racismo e intolerância religiosa que a gente fez.
A gente criou isso em fevereiro de 2022. Também criamos uma cartilha de combate à intolerância religiosa que mostra algumas das origens desse crime que agora é equiparado ao racismo, com pena de 3 a 5 anos, né, por uma lei agora em janeiro assinada, sancionada pelo presidente Lula. Então, é necessário que a gente primeiro pense em alternativas ao poder de polícia, mas sem desconsiderá-lo, sem desconsiderar o poder da denúncia, mas que as prefeituras, os governos dos estados e o governo federal pensem prioritariamente na construção de políticas públicas. Como, por exemplo, é necessário que a gente cada vez mais possa situar esse debate, já que são as religiões de matriz africanas as que mais sofrem com casos de violência, na política de igualdade racial. Porque política de igualdade racial, que inclusive neste ano de 2023 completa 20 anos, ela foi criada por meio de um decreto do presidente Lula em 2003, depois ela foi aperfeiçoada por meio da Lei 12.288 de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Então é necessário que a gente primeiro crie instrumentos dentro do governo para consolidar e fortalecer essa agenda, como, por exemplo, um plano de promoção da igualdade racial. Que esse plano ele possa ter orçamento vinculado e que ele possa responder por políticas intersetoriais, interseccionadas e intergovernamentais. Como assim? Que uma prefeitura possa atuar com a outra, que um estado possa atuar com o outro e que o governo federal possa ser a mola propulsora, o principal caminho de eficiência à intolerância religiosa frente aos povos de terreiro. Além disso, fortalecer assessorias de promoção da igualdade racial, como o Mauro representa aí em Barra do Piraí, fortalecer a CT, ou seja, os órgãos de promoção da igualdade racial nas prefeituras, é também uma forma de combater esses crimes, de combater esse preconceito que está enraizado na sociedade. Porque nossa sociedade é uma sociedade, infelizmente, racista, construída a partir de quase 400 anos de escravidão, por conta do processo da diáspora africana, ou seja, de negros e negras que foram trazidos para o Brasil de forma forçada durante quase 400 anos, né? E essas pessoas, esses ancestrais, vieram para o Brasil e construíram a Umbanda, o Candomblé, o Ifá, o Omolocô, o Catimbó e todas as religiões de matriz africanas que existem no país, o Tambor de Minas, o Batuque Gaúcho, o Xangô de Pernambuco. Então é muito importante que a gente situe esse debate na igualdade racial, porque, antes de mais nada, antes de combater o preconceito, antes da gente proteger esses terreiros, é um exercício cotidiano pela reparação. A reparação histórica frente a um processo de escravidão que esse país sustentou por quase 400 anos. Então, atuar promovendo a igualdade racial, protegendo os terreiros e oferecendo, promovendo direitos para essa população é atuar pela reparação histórica. Axé! Quero convidar com muita alegria a fazer uso da palavra a mãe Ione. Boa noite a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Ione dos Santos. Pertenço ao terreiro Associação Centro Espírita dos Sete Orixás, na Caixa d'Água Velha. E também pertenço à parte que a gente faz a caminhada contra a intolerância religiosa,
e também sobre a consciência negra. Algumas coisas que eu tinha para falar aqui, os nossos irmãos, né, os nossos zeladores aqui que estiveram gravando aqui, já falou. Então, eu só vou completar, né, que é importante para todos nós estarmos aqui. Te agradeço muito, tá, pelo convite. Agradeço também porque tem muitos irmãos nossos zeladores que estão aí presentes. Eu agradeço, que isso aí é um fortalecimento para a nossa religião, é um fortalecimento para a nossa caminhada. Porque, graças a Deus, com todas as dificuldades, com todos os empecilhos, perseguições, não só políticas, mas judiciais que nós passamos, e hoje a gente conseguiu estar aqui. Que não foi ontem, nem ontem de ontem, né? É uma coisa que a gente vem lutando de muitos anos atrás para estarmos aqui. E é isso que eu estou aqui para falar e para pedir, né? E união acima de tudo. União a todos os povos religiosos, como a matriz africana, como a Umbanda, como a Quimbanda, com a religião também, todas as religiões, enfim. Eu estou um pouquinho nervosa, né? Que a gente ouve tanta coisa, a gente fica um pouco nervosa. Mas, irmãos, uma coisa sempre eu falo, uma pauta que eu sempre bato em cima nessa tecla: não termos vergonha da nossa religião, do nosso pano, da nossa conta, onde quer que a gente vá, cabeça erguida, porque hoje nós temos, graças a Deus, graças aos orixás, nós temos a lei do nosso lado. Não devemos nos esmorecer, nos envergonhar. Quantas vezes, quando a gente sai para fazer a nossa caminhada, eu vejo irmãos, eu vejo zeladores de longe, observando, filmando. Não há necessidade disso. A gente não precisa ter vergonha da nossa religião. Ao contrário, nós temos que chamar os outros de outras religiões, como os evangélicos, que eu tenho muitos conhecidos. Temos aqui um pastor conhecido, grande amigo, está sempre com a gente. O ano que passou ele não estava, hoje ele falou para mim, não fui convidado, né? Pastor Rogério, a gente tem tantas pessoas boas, compreensivas, iluminadas, porque para mim são pessoas iluminadas que estão sempre com a gente, nos ajudando. Tenho simpatizantes também da religião. Então, irmãos, eu sempre peço, no saravá, no nosso axé, na nossa bênção, eu sempre peço, não tenham vergonha de usar o seu pano, não tenham vergonha dos seus orixás, porque eles são uma estrela, o nosso caminho, uma luz que o nosso Pai Maior colocou para nós, para seguirmos com essa missão que a gente está aqui fazendo na Terra. Não é por acaso que estamos aqui. É isso que eu tinha para dizer para vocês. E vamos continuar em frente. E peço também aquelas casas que estão ainda em dificuldade para legalizar. Gente, faz uma forcinha, procura a prefeitura, procura uma pessoa esclarecida e faça a sua licença, a sua localização, a licença de funcionamento, vai na prefeitura. Vocês não vão gastar quase que nada pelo que a gente faz, pela missão que a gente tem. A gente não tem gasto nenhum. E agora, graças a Deus, com o Mauro também, que nos ajudou muito. Muito obrigado, Mauro. E os outros companheiros também, os companheiros, as companheiras da Dandara, o seu Edmundo, que onde quer que ele esteja também, foi uma luz no meu caminho, aonde a gente fez a nossa legalização. Que a primeira coisa, não adianta a gente correr, procurar os nossos direitos, se a nossa parte da nossa casa não estiver legalizada. É só isso que eu peço a vocês, e muito obrigado pela presença. Agradeço mais uma vez, tá, a Kátia ali por ter me convidado, e vamos em frente. Jamais esmorecer, jamais abaixar a sua cabeça, porque estamos juntos, que o nosso Pai é um só. Boa noite a todos.
obrigada pela fala, mãe Ione. Antes de prosseguir com a nossa audiência, eu gostaria de me desculpar com o pastor Lindomar, que eu não... Acabou que eu deixei passar despercebido no roteiro e não convidei o pastor para vir compor a mesa. Me desculpe, pastor Lindomar, e agora convido o senhor a fazer parte aqui da mesa, que também vai ter a palavra. Importantíssima a sua presença, me desculpe por esse ato falho. E também gostaria de dizer, antes de a gente prosseguir, que a gente está dando um maior destaque aqui para as falas, para o pessoal, para os representantes das religiões de matriz africanas, porque são essas religiões as que mais sofrem perseguição e violência e intolerância religiosa, tá? Agora eu gostaria de convidar a fazer uso da fala o nosso advogado, doutor Flávio, que está representando a OAB de Barra do Piraí. Alô? Bom, boa noite, né? Eu sou o Flávio Henrique. Eu hoje aqui, quem está representando a OAB é o meu irmão, Luiz Cláudio. Eu estou representando o Conselho da Igualdade Racial. Agradeço a vereadora Kátia Mick pela oportunidade, né? Parabenizo também aí o evento. Agradeço a presença aí de todos, né? Sobre a importância do tema, né? Eu também sou advogado e estou presidindo o Conselho da Igualdade Racial e a questão assim que eu trago, né? Que eu acho assim que é muito importante, que eu vejo, que eu tenho observado, né, nessa minha caminhada no Conselho, é a participação, né, das entidades, dos segmentos. Seria muito bom que o Conselho tivesse a representatividade, né, de religiosa, de todas as religiões. A gente está lá aberto, né, para que as pessoas sejam... para que essas entidades, essas associações façam parte do Conselho, que o Conselho assim, é um órgão que a gente precisa da participação da comunidade, né? Então, nesses casos, né, as religiões, né, sejam elas de matriz africana, evangélicos, né, católica, é importante que participem, né? Então eu vejo assim, essa questão do Brasil, que o Brasil é um país, como foi dito, né? A gente não segue uma religião, né? Tem o Estado laico e adota, né, uma posição neutra no campo religioso. Então a base de tudo é o respeito, né? É o respeito que é a base, né? Cada um pode ter a sua, né? É importante que cada um possa expressar o seu segmento espiritual, né? O seu segmento espiritual que mais lhe convém, e o importante é que tenha respeito, o respeito sobretudo. Eu vejo também, a mãe Ione até falou, né? Eu participei da caminhada sobre a intolerância religiosa, e eu acho importantíssimo que a gente coloque, né? Que a gente não tenha vergonha de mostrar a nossa religião. É tão bacana isso, né? Eu estou tendo essa oportunidade de conhecer, né? De ter acesso, né, a essa área, né? E são coisas assim, preconceitos que a nossa sociedade impôs, né? São preconceitos, coisas assim que, né, existia, e agora a gente está conseguindo
olhar, né, olhar com mais carinho, né, o governo, a sociedade, né, ver de uma forma sem preconceito, né? Então, respeito em primeiro lugar. Bom, eu falei do o Conselho da Igualdade Racial, as nossas reuniões ordinárias são todas as segundas, quartas-feiras do mês, lá na Casa dos Conselhos, ali no prédio, né, onde funciona a Secretaria de Saúde, geralmente às 14h30, toda segunda, quarta-feira do mês. E nós, né, enquanto mais importância, todo esse movimento, né, dá importância de toda essa movimentação que engloba aí a questão religiosa. E dentro da igualdade racial tem várias questões ali que a gente luta, né, para melhoria. E nesse caso específico daqui hoje é a questão da intolerância religiosa. Isso que eu acabei de falar é uma questão de respeitar. Eu preciso respeitar o cara que é ateu.